1 Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé: Sem, Cam e Jafé. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Estes foram os filhos de Cam: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrode, o primeiro homem poderoso na terra. Misraim gerou os luditas, os anamitas, os leabitas, os naftuítas, os patrositas, os casluítas, dos quais se originaram os filisteus, e os caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus e os amateus. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Ul, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serugue, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Estes foram os filhos de Abraão: Isaque e Ismael. Foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael; Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Abraão com sua concubina Quetura: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Jocsã: Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian: Efar, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque: Esaú e Israel. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz, e Amaleque de Timna, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizom, Ezer e Dizã. Estes foram os filhos de Lotã: Orri e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este foi o filho de Aná: Dizom. Estes foram os filhos de Dizom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor. Sua cidade chamava-se Dinabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi o seu sucessor.
Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu e Samlá, de Masreca, foi o seu sucessor. Samlá morreu e Saul, de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã morreu e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesabe. Após a morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Timna, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Capítulo 2. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Estes foram os filhos de Judá: Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Perez e Zerá. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. Estes foram os filhos de Perez: Esrom e Amul. Estes foram os filhos de Zerá: Zinri, Etan, Emã, Calcol e Darda. Foram 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Este foi o filho de Etam, Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jarameel, Rão e Calebe. Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho. O segundo foi Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozem e o sétimo Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, filho do ismaelita Jéter. Calebe, filho de Esrom, teve com sua mulher Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba: Jezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Calebe tomou por mulher a Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e ela deu-lhe um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Aram conquistaram Avote-Jair, bem como Kenate e os povoados ao redor, ao todo 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu, em Calebe e Efrata, Abia, a mulher de Esrom, deu-lhe Azur, fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Esrom. Rão, o mais velho, Buna, Orém, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o filho mais velho de Jerameel: Maás, Jamim e Eker. Estes foram os filhos de Onã: Samai e Jada. Estes foram os filhos de Samai: Nadab e Abizur. O nome da mulher de Abizur era Abiail. Ela deu-lhe 2 filhos, Abã e Molide. Estes foram os filhos de Nadab:
Selede e Apaim. Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Izi, pai de Sezã, pai de Alai. Estes foram os filhos de Jada, irmão de Samai, Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma de suas filhas por mulher. E ela deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade. Zabade gerou Efilau, Efilau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elés, Elés gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai, Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias e Jecamias gerou Elisama. Estes foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel. Messa, o mais velho, que foi o pai de Zife, e seu filho Maressa, pai de Hebrom. Estes foram os filhos de Hebrom: Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão. Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-zur. A concubina de Calebe, Efá, teve 3 filhos: Arã, Mosa e Gazês. Arã gerou Gazês. Estes foram os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Saafe. A concubina de Calebe, Maaca, teve 2 filhos, Seber e Tiraná. Ela também teve Saafe, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. A filha de Calebe chamava-se Axa. Calebe teve também estes outros descendentes: os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate; Sobal, fundador de Kiriat Jearim; Salma, fundador de Belém; e Arefe, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim; o povo de Aroé, metade dos Manaatitas; e os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses descenderam os Oratitas e os Estaoleus. Os descendentes de Salma: o povo de Belém e de Atarote Bet-Joabe; os Netofatitas, metade dos Manaatitas, os Oreus e os clãs dos escribas que viviam em Jabez; os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe.